O petróleo é um combustível fóssil, essencial para a nossa vida moderna. Ele se formou ao longo de milhões de anos, a partir de processos naturais complexos. Plantas e animais minúsculos morreram em mares antigos, deixando para trás matéria orgânica. Seus restos afundaram no fundo do oceano, onde foram cobertos por sedimentos. Com o tempo, camadas de sedimentos os enterraram profundamente. O calor e a pressão transformaram essa matéria orgânica em petróleo. Esse processo criou o petróleo e o gás natural que usamos hoje. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, cada um com propriedades únicas. Essas são moléculas feitas de átomos de hidrogênio e carbono, essenciais para a energia. O tipo de petróleo depende da matéria orgânica original e das condições de sua formação, variando em densidade e composição. Alguns óleos são leves e fluem facilmente, sendo mais fáceis de refinar. Outros são pesados e espessos, exigindo processos mais complexos para extração e refino. A formação do petróleo é um processo contínuo, mas extremamente lento. No entanto, leva milhões de anos para criar depósitos significativos, tornando-o um recurso precioso. O petróleo que extraímos hoje se formou há milhões de anos. É um recurso finito. Eventualmente, o petróleo acabará, e precisamos encontrar alternativas sustentáveis. As reservas de petróleo não estão distribuídas uniformemente pelo mundo. Elas estão concentradas em formações geológicas específicas. Essas formações são frequentemente encontradas em bacias sedimentares, tanto em terra quanto no mar. O Oriente Médio detém a maior parte das reservas globais de petróleo. Arábia Saudita, Irã e Iraque são grandes produtores de petróleo. Outras regiões com reservas significativas incluem América do Norte, América do Sul e Rússia. A localização das reservas de petróleo é resultado da geografia antiga e dos processos geológicos. Encontrar e acessar essas reservas requer técnicas sofisticadas de exploração. Geólogos usam levantamentos sísmicos e outros métodos para localizar potenciais campos de petróleo. Extrair petróleo do subsolo profundo é um processo complexo e desafiador. Requer tecnologia e engenharia avançadas, com equipamentos especializados. O método mais comum é a perfuração, que envolve a criação de um poço profundo. Engenheiros perfuram poços na crosta terrestre para alcançar depósitos de petróleo, muitas vezes a grandes profundidades. A perfuração vertical é o método tradicional, amplamente utilizado na indústria. Envolve perfurar um poço diretamente para baixo, atravessando várias camadas de rocha. No entanto, os depósitos de petróleo nem sempre estão diretamente abaixo da superfície, podendo estar em profundidades variadas. A perfuração horizontal permite que os poços se curvem e alcancem o petróleo preso nas formações rochosas de xisto, aumentando a eficiência. Uma vez que um poço atinge um reservatório de petróleo, o petróleo pode fluir para a superfície naturalmente devido à pressão interna do reservatório. No entanto, em muitos casos, técnicas artificiais de elevação são necessárias para manter o fluxo. Essas técnicas incluem bombas e injeções de gás que ajudam a trazer o petróleo à superfície, garantindo a extração contínua. O fraturamento hidráulico, ou fracking, é uma técnica controversa. Revolucionou a produção de petróleo e gás, mas levantou preocupações ambientais. O fraturamento envolve a injeção de fluidos de alta pressão na rocha de xisto para liberar o petróleo e gás presos. Esse processo cria fraturas na rocha, permitindo que o petróleo e o gás fluam mais facilmente. O fraturamento hidráulico desbloqueou vastas reservas de petróleo e gás anteriormente inacessíveis, particularmente nos Estados Unidos. No entanto, o fraturamento tem sido associado à contaminação de águas subterrâneas, terremotos e vazamentos de metano. O impacto ambiental do fraturamento é um assunto de debate e pesquisa contínuos.
O preço ambiental do petróleo. A extração e o consumo de petróleo têm impactos ambientais significativos. A queima de combustíveis fósseis libera gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases contribuem para as mudanças climáticas, que são uma grande ameaça ao nosso planeta. Derramamentos de petróleo de navios-tanque ou oleodutos podem devastar ecossistemas marinhos. Os derramamentos de petróleo podem matar a vida marinha, danificar habitats e interromper a cadeia alimentar. Limpar derramamentos de petróleo é caro e desafiador. Além disso, a exploração e produção de petróleo podem perturbar habitats naturais. A construção de dutos e infraestrutura de perfuração pode fragmentar ecossistemas e deslocar a vida selvagem. O impacto ambiental da extração de petróleo deve ser cuidadosamente gerenciado. Derramamentos e cicatrizes, acidentes e suas consequências. Apesar das medidas de segurança rigorosas, acidentes ainda podem ocorrer durante a extração e transporte de petróleo, causando danos significativos. Derramamentos de petróleo de navios-tanque ou oleodutos podem ter consequências catastróficas para o meio ambiente e comunidades costeiras, afetando a vida marinha e a economia local. Um dos derramamentos de petróleo mais infames foi o desastre do Exxon Valdez em 1989, que teve um impacto devastador. O petroleiro encalhou no Alasca, derramando milhões de litros de petróleo bruto nas águas cristalinas de Prince William Sound, causando danos irreparáveis. O desastre da Deepwater Horizon em 2010 foi outro exemplo trágico de um grande derramamento de petróleo. Uma explosão em uma plataforma de perfuração offshore no Golfo do México resultou no maior derramamento de petróleo marinho da história, com consequências ambientais severas. Esses acidentes destacam a importância de regulamentações de segurança robustas e planos de resposta a derramamentos, para minimizar os impactos e proteger o meio ambiente. Inovação para um futuro mais limpo. A indústria de petróleo e gás está constantemente inovando para melhorar a segurança e o desempenho ambiental de suas operações. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para reduzir o risco de derramamentos, minimizar as emissões e aprimorar a proteção ambiental. Por exemplo, sensores avançados e sistemas de monitoramento podem detectar vazamentos e derramamentos em tempo real. Isso permite resposta e contenção rápidas, minimizando os danos ambientais. Pesquisas também estão em andamento para desenvolver métodos mais sustentáveis de extração de petróleo. As tecnologias de captura e armazenamento de carbono visam capturar as emissões de dióxido de carbono da produção de petróleo e armazená-las no subsolo. Ato de equilíbrio, necessidades energéticas e responsabilidade ambiental. O petróleo é uma fonte vital de energia para a economia global. Abastece o transporte, impulsiona indústrias e fornece calor e eletricidade para residências e empresas. No entanto, devemos equilibrar nossas necessidades energéticas com a necessidade de proteger o meio ambiente. Reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis é crucial para mitigar as mudanças climáticas. Isso requer uma transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como energia solar, eólica e geotérmica. Governos, empresas e indivíduos têm um papel a desempenhar na redução de nossa pegada de carbono. Podemos fazer escolhas conscientes para conservar energia, adotar tecnologias de eficiência energética e apoiar políticas que promovam energia renovável. Rumo a um futuro sustentável, além do petróleo. O futuro da energia está indo além do petróleo. À medida que fazemos a transição para um futuro mais sustentável, as fontes de energia renováveis desempenharão um papel cada vez mais importante. A energia solar e eólica estão se tornando mais acessíveis e eficientes. Os veículos elétricos estão ganhando popularidade, reduzindo nossa dependência da gasolina.
Governos em todo o mundo estão implementando políticas para promover energia renovável e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A transição para um futuro de energia limpa exigirá investimentos, inovação e colaboração significativos. No entanto, é essencial para a saúde do nosso planeta e o bem-estar das gerações futuras. Bem lá no fundo da Terra, uma jornada incrível começa. O petróleo bruto, também conhecido como ouro negro, fica escondido em enormes reservatórios subterrâneos. Esse líquido preto e viscoso é essencial para abastecer o nosso mundo moderno. Mas antes de abastecer nossos carros ou aquecer nossas casas, ele precisa passar por uma transformação e tanto. A jornada começa com a extração, onde plataformas de perfuração gigantescas perfuram a crosta terrestre para alcançar os depósitos de petróleo. Como um tesouro escondido, o petróleo bruto é bombeado das profundezas. É um feito de engenharia complexo e impressionante. Depois de extraído, o petróleo bruto começa sua longa jornada até as refinarias. Essas usinas industriais funcionam como cozinhas gigantes, processando o petróleo bruto nos combustíveis e produtos que usamos todos os dias. A jornada do poço à refinaria é só o começo de um processo complexo que garante que tenhamos a energia que precisamos. A jornada do poço de petróleo até a refinaria é uma maravilha logística. O petróleo bruto viaja por uma rede de dutos, como veias cruzando a terra. Esses dutos transportam a carga preciosa de forma eficiente e segura. Mas a jornada não termina por aí. Navios-tanque enormes transportam milhões de litros de petróleo bruto. Esses navios garantem um fornecimento constante para as refinarias. Ao chegar à refinaria, o petróleo bruto passa por sua transformação inicial. Impurezas como água, sal e sedimentos são removidos. Essa etapa crucial prepara o petróleo bruto para o refino. Imagine um bolo gigante e complexo, com camadas de diferentes sabores e texturas. Refinar petróleo bruto é assim. Dentro de uma refinaria, o petróleo bruto embarca em uma jornada fascinante de separação e transformação. O processo começa com a destilação, uma técnica que separa o petróleo em diferentes componentes com base em seus pontos de ebulição. Pense em uma panela gigante no fogão. À medida que o petróleo bruto aquece, diferentes componentes fervem e vaporizam em temperaturas diferentes. Componentes mais leves, como a gasolina, sobem para o topo, enquanto os mais pesados, como o diesel, ficam mais abaixo. Parece mágica, mas é ciência. Esse processo, conhecido como destilação fracionada, é essencial para criar a ampla gama de produtos petrolíferos que usamos diariamente. Assim como um padeiro separa cuidadosamente os ingredientes, as refinarias separam meticulosamente o petróleo bruto em seus componentes valiosos, prontos para posterior processamento e refino. Depois da destilação, o processo de refino ainda não acabou. Alguns dos componentes mais pesados, como o resíduo, não são tão úteis em seu estado natural. É aí que entra o craqueamento, um processo que quebra essas moléculas grandes e pesadas de hidrocarbonetos em moléculas menores e mais valiosas. Imagine pegar um pedaço grande de massa e dividi-lo em pedaços menores e mais fáceis de manusear. O craqueamento funciona de forma semelhante, usando calor, pressão e catalisadores para quebrar as moléculas pesadas. Esse processo é crucial para maximizar o rendimento da gasolina e de outros combustíveis de alta demanda de cada barril de petróleo. O craqueamento não só aumenta a quantidade de gasolina, mas também melhora sua qualidade, fazendo com que ela queime com mais eficiência em nossos veículos. É uma prova da engenhosidade dos engenheiros e cientistas que se esforçam constantemente para otimizar o processo de refino e atender às crescentes demandas de energia do mundo. Essenciais do dia a dia, da gasolina aos plásticos. Obrigado, petróleo.
Os produtos derivados do petróleo estão tão enraizados em nossas vidas que é fácil não darmos valor a eles. Do momento em que acordamos até a hora de apagar as luzes, estamos cercados por produtos que só existem graças ao petróleo. O mais óbvio é o combustível. A gasolina abastece nossos carros, o diesel abastece caminhões e ônibus, e o querosene de aviação impulsiona aviões pelos céus. Esses combustíveis são essenciais para o transporte. Mas o alcance do petróleo vai muito além do transporte. Ele é um ingrediente-chave em inúmeros produtos do dia a dia. Os plásticos, presentes em tudo, desde embalagens de alimentos até dispositivos médicos, são derivados do petróleo. Cosméticos, fertilizantes e até alguns medicamentos dependem de ingredientes à base de petróleo. A versatilidade do petróleo é impressionante. É uma prova de sua importância no nosso mundo moderno. Nosso planeta importa. Por quê? O refino sustentável não é negociável. Enquanto nos maravilhamos com as maravilhas do petróleo e seus inúmeros usos, também devemos reconhecer o impacto ambiental do refino de petróleo. Os processos tradicionais de refino podem liberar poluentes no ar e na água, contribuindo para as mudanças climáticas e prejudicando os ecossistemas. A busca por práticas de refino sustentáveis não é mais opcional, é uma necessidade absoluta. Devemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e minimizar a pegada ambiental da indústria de petróleo e gás. Felizmente, uma nova era de inovação está surgindo, oferecendo esperança para um futuro mais limpo e sustentável. O futuro do refino de petróleo está em minimizar o desperdício, reduzir as emissões e adotar fontes de energia renováveis. Ao investir em tecnologias verdes e práticas sustentáveis, podemos continuar a atender às nossas necessidades energéticas e, ao mesmo tempo, proteger nosso planeta para as gerações futuras. Refinarias verdes. Inovações para um futuro mais limpo e brilhante. A indústria de refino de petróleo está passando por uma transformação notável, impulsionada por um movimento global em prol da sustentabilidade. As refinarias verdes estão surgindo como faróis de esperança, mostrando tecnologias e processos inovadores que minimizam o impacto ambiental. Uma dessas inovações é a captura e armazenamento de carbono, uma tecnologia que captura as emissões de dióxido de carbono das refinarias e as armazena no subsolo, impedindo que entrem na atmosfera. Essa tecnologia inovadora tem o potencial de reduzir significativamente a pegada de carbono do refino de petróleo. Além disso, as refinarias estão adotando cada vez mais fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, para alimentar suas operações. Ao reduzir sua dependência de combustíveis fósseis, essas refinarias verdes estão abrindo caminho para um futuro energético mais limpo e sustentável. Reciclagem e reutilização, fechando o ciclo dos resíduos da indústria petrolífera. O conceito de economia circular, onde o desperdício é minimizado e os recursos são reutilizados, está ganhando força na indústria de refino de petróleo. Reciclar e reutilizar subprodutos e fluxos de resíduos é essencial para minimizar o impacto ambiental das operações de refino. Um exemplo é a reciclagem de lubrificantes usados. Em vez de ser descartado, o óleo usado pode ser coletado, tratado e re-refinado em óleo básico, um ingrediente-chave em novos lubrificantes. Esse processo conserva recursos valiosos e reduz a necessidade de extrair e refinar petróleo bruto virgem. Além disso, as refinarias estão explorando maneiras inovadoras de utilizar subprodutos de refinaria, como o coque de petróleo, em outras indústrias. Ao encontrar usos alternativos para esses materiais, as refinarias podem reduzir o desperdício e contribuir para uma economia circular mais sustentável. Um futuro sustentável, refinando petróleo com responsabilidade para as gerações futuras. A jornada do petróleo bruto,
da extração aos produtos refinados, é uma prova da engenhosidade humana. No entanto, à medida que avançamos, devemos priorizar a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental em cada etapa do processo. O futuro do refino de petróleo está em abraçar a inovação, reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e minimizar nosso impacto ambiental. As refinarias verdes, alimentadas por energia renovável e equipadas com tecnologias de captura de carbono, oferecem um vislumbre de um futuro mais limpo e sustentável. Ao adotar práticas sustentáveis, investir em tecnologias de ponta e promover a cooperação global, podemos garantir que as gerações futuras herdem um planeta onde a produção de energia e a gestão ambiental andem de mãos dadas. Petróleo é a força vital do mundo moderno, alimentando nossos veículos, indústrias e casas. Sem ele, muitas das conveniências e infraestruturas que consideramos garantidas simplesmente não existiriam. Mas antes de chegar ao seu destino final, o petróleo bruto embarca em uma jornada complexa que envolve uma série de processos e tecnologias avançadas. Muitas vezes, essa jornada começa em locais de produção remotos, como plataformas de perfuração no meio do oceano ou campos de petróleo em desertos distantes. Essa intrincada rede de transporte e armazenamento é uma maravilha da engenharia e logística, garantindo um fluxo constante de energia para atender à demanda global. Cada etapa é cuidadosamente planejada e monitorada para evitar interrupções. A jornada começa com os dutos, as artérias da indústria petrolífera, que são essenciais para mover grandes volumes de petróleo bruto. Esses dutos transportam petróleo bruto por vastas distâncias, frequentemente sobre terrenos desafiadores, como montanhas, desertos e regiões árticas. Esses dutos de aço, alguns se estendendo por milhares de quilômetros, são construídos para suportar condições extremas e garantir a segurança do transporte. Transportam silenciosamente milhões de barris de petróleo todos os dias, conectando campos de produção a refinarias e portos. Conectando campos de produção a refinarias e portos, esses dutos são a espinha dorsal da distribuição de petróleo. Navios-tanque, os gigantes do mar, assumem o controle quando o petróleo precisa atravessar oceanos e mares. Transportando petróleo através de oceanos e vias navegáveis, esses navios formam um elo vital na cadeia de suprimentos de energia global. Essas embarcações enormes, algumas capazes de transportar milhões de barris de petróleo em uma única viagem, são essenciais para manter o fluxo de energia. Navegam por rotas marítimas movimentadas, enfrentando os perigos de tempestades e pirataria, garantindo que o petróleo chegue ao seu destino. Essas embarcações enfrentam desafios constantes, desde condições climáticas adversas até ameaças de segurança, mas continuam a desempenhar seu papel crucial. Finalmente, instalações de armazenamento estratégico, posicionadas estrategicamente ao redor do mundo, atuam como amortecedores contra interrupções no fornecimento, garantindo a segurança energética para nações e regiões. Essas instalações são vitais para a estabilidade do mercado de energia. Essa teia intrincada de transporte e armazenamento é uma prova da engenhosidade humana e do papel vital que o petróleo desempenha em nosso mundo, assegurando que a energia continue a fluir para onde é mais necessária. Dutos são os heróis anônimos do transporte de petróleo, movendo silenciosa e eficientemente grandes quantidades de petróleo bruto por longas distâncias. Essas redes subterrâneas, muitas vezes abrangendo milhares de quilômetros, conectam campos de produção remotos a refinarias e portos, formando a espinha dorsal da cadeia de suprimentos de petróleo. Construir e operar dutos é uma tarefa complexa e exigente, requerendo engenharia avançada e um foco constante em segurança e proteção ambiental. Os dutos devem ser cuidadosamente projetados e construídos para suportar a pressão do transporte de líquidos altamente inflamáveis, muitas vezes através de terrenos desafiadores,
como montanhas, desertos e rios. Inspeções e manutenções regulares são cruciais para prevenir vazamentos e derramamentos, protegendo o meio ambiente e as comunidades vizinhas. A importância estratégica dos dutos não pode ser subestimada. Eles fornecem um meio confiável e econômico de transportar petróleo, garantindo um fluxo constante de energia para atender à demanda global. Os navios-tanque são os gigantes marítimos do comércio global, transportando grandes quantidades de petróleo bruto através de oceanos e mares, conectando continentes e abastecendo economias. Essas embarcações colossais, algumas superando os maiores arranha-céus em comprimento, são uma prova da engenharia humana e da interconexão do nosso mundo. Os navios-tanque vêm em vários tamanhos, cada um projetado para rotas e capacidades de carga específicas. Superpetroleiros, os maiores de seu tipo, podem transportar milhões de barris de petróleo em uma única viagem, transportando eficientemente suprimentos de energia por longas distâncias. Navegar nesses gigantes é um empreendimento complexo. Tripulações qualificadas contam com sistemas avançados de navegação e previsão do tempo para manobrar com segurança essas embarcações maciças por rotas marítimas movimentadas e mares traiçoeiros. A segurança dos navios-tanque é fundamental. Regulamentações internacionais rigorosas regem seu projeto, construção e operação, visando prevenir acidentes e minimizar o impacto ambiental de derramamentos de petróleo. Centros de energia. Entendendo o armazenamento de petróleo. As instalações de armazenamento de petróleo desempenham um papel crucial na cadeia de suprimentos de energia global, atuando como reservas estratégicas e equilibrando as flutuações da oferta e da demanda. Elas são essenciais para garantir que o petróleo esteja disponível quando e onde for necessário, ajudando a estabilizar os mercados e a evitar crises de abastecimento. Essas instalações, muitas vezes localizadas perto de refinarias, portos e centros de consumo, armazenam milhões de barris de petróleo bruto, fornecendo um amortecedor contra interrupções inesperadas e garantindo a segurança energética. A proximidade com esses pontos estratégicos facilita a distribuição rápida e eficiente do petróleo. Os terminais de armazenamento de petróleo são operações complexas, exigindo gerenciamento cuidadoso e tecnologia avançada para manter a qualidade e a integridade do petróleo armazenado. Isso inclui o uso de sistemas de monitoramento em tempo real e a implementação de tecnologias de ponta para detectar e prevenir vazamentos. O controle de temperatura, as inspeções regulares e a adesão a protocolos rigorosos de segurança são cruciais para prevenir acidentes e minimizar os riscos ambientais. Esses procedimentos garantem que o petróleo seja armazenado em condições ideais, preservando sua qualidade e reduzindo o impacto ambiental. A localização estratégica das instalações de armazenamento é fundamental. Elas são cuidadosamente posicionadas para maximizar a eficiência logística e minimizar os custos operacionais. A proximidade de refinarias, centros de transporte e os principais centros de consumo garante uma distribuição eficiente e minimiza os custos de transporte. Isso é vital para manter os preços do petróleo competitivos e acessíveis para os consumidores finais. Agências governamentais e organizações do setor desempenham um papel vital na regulamentação e monitoramento das instalações de armazenamento de petróleo, estabelecendo padrões de segurança e garantindo a conformidade com as regulamentações ambientais. Essas entidades realizam inspeções regulares e aplicam normas rigorosas para proteger o meio ambiente e a saúde pública. O Bazar Global. Navegando no mercado de petróleo. O mercado global de petróleo é um ecossistema dinâmico e complexo, onde compradores e vendedores de todo o mundo convergem para negociar essa commodity vital. Este mercado é um verdadeiro termômetro da economia global, refletindo as flutuações e tendências que afetam todos os setores. É um mercado influenciado por uma infinidade de fatores,
incluindo fundamentos de oferta e demanda, eventos geopolíticos, indicadores econômicos e avanços tecnológicos. Cada um desses elementos pode causar variações significativas nos preços, tornando a análise e a previsão uma tarefa desafiadora. Entender as complexidades do mercado de petróleo requer navegar por uma teia de informações, analisar tendências e antecipar o impacto de eventos globais. Profissionais do setor utilizam uma variedade de ferramentas e técnicas para interpretar dados e tomar decisões informadas. Os preços de referência, como o Brent Crude e o West Texas Intermediate, servem como indicadores-chave do sentimento do mercado, refletindo o valor percebido do petróleo com base na dinâmica global de oferta e demanda. Esses benchmarks são essenciais para a formação de preços e para a negociação de contratos futuros. Os contratos futuros de petróleo, negociados em bolsas como a New York Mercantile Exchange, NYMEX, permitem que produtores e consumidores se protejam contra a volatilidade dos preços, fornecendo um nível de certeza em um mercado inerentemente incerto. Esses contratos são ferramentas cruciais para a gestão de risco e para a estabilização financeira das empresas envolvidas. O mercado global de petróleo é uma interação constante de forças, onde eventos geopolíticos, previsões econômicas e inovações tecnológicas podem causar ondas no mercado, impactando os preços e influenciando as decisões de investimento. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para qualquer participante do mercado que busca navegar com sucesso neste ambiente volátil e em constante mudança. A indústria petrolífera é vital para o funcionamento do mundo moderno, mas enfrenta desafios e oportunidades à medida que avançamos para um futuro mais sustentável. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar acompanhando nossas explorações. Até a próxima!